Será que falar em línguas é algo real? Foi essa pergunta que fez parte de um passado meu. Isso fez parte da minha trajetória e do meu relacionamento com Deus. Afinal, era muito comum ver, e até hoje, né, as pessoas falando numa língua estranha, repetindo umas onomatopeias muito loucas. E será que isso é real? Isso, com certeza, meu amigo, me levantava muitas dúvidas e eu fui na palavra. Na palavra tem muito texto que nos dá a entender que existe sim uma língua de fogo, né, que existe algo nesse sentido. Porém, o que se vê hoje é algo muito deturpado. O que eu posso dizer é que prostituíram um dom de Deus, que é o falar em línguas. Ou seja, estão usando de forma leviana. Na verdade, não estão nem usando, estão fingindo que estão usando. É que eu estou contando um pouco da minha história e da minha experiência com Deus. Então eu espero que isso edifique a sua vida. Já fica por aqui e compartilha a tua opinião sobre esse assunto, tá bom? O lance era o seguinte, eu vivi numa época em que, na verdade, sobre uma influência de uma igreja que só existia o batismo do Espírito Santo, quem tinha se batizado em línguas, quem falava em línguas de fogo. Porém, como eu já contei aqui no meu testemunho, estou contando aqui no YouTube, eu era muito cético, né? E a minha fé ela sempre foi fundamentada na palavra, ou seja, era uma fé meio que racional, não sei nem se isso existe, mas um pouco mais lógica, né? Não muito emotiva, como eu via as pessoas, né? Isso me ajudou muito, porque, obviamente, eu não fui enganado por alguns falsos profetas aí, que também, pelo amor de Deus, né? Mas enfim, o grande lance é se esse negócio era real. Então, olhando o testemunho dessa galera aí que falava em línguas, eu não via muita coisa boa, não. Eu via o cara falando em línguas, primeiro que não faz o menor sentido. Por quê? Bom, se Deus quer entregar uma mensagem, por que ele vai entregar numa língua que eu não entendo? Então, parece que ele não quer que eu entenda. É isso mesmo? Não faz o menor sentido com o nosso Deus. Nosso Deus, ele se revela em tudo. Ó que Deus maravilhoso. Ele quer que entendamos. Ele se fez carne para que os humanos entendessem. Então, não é um Deus de mistério, por assim dizer. Ele quer que o homem entenda. Ele deu a sua palavra, ele fez acontecer para que as pessoas entendam. Então, esse negócio de mistério já cai meio que por terra, na verdade. E aí, olhando ainda para o testemunho, toda pregação que eu via que o ministro da palavra falava muito em línguas, era um negócio meio que sem Bíblia, sabe? Era um negócio mais opinião dele. E, obviamente, eu vou dizer isso. Quem tem um pingo de noção vai concordar. Meu irmão, se você está num lugar que o pastor, que a pessoa de liderança espiritual não abre a palavra de Deus, não faz nem sentido. Então, esse negócio de ficar falando e profetizando, isso aí é meninice. Né? Quem quer viver disso aí, que viva, que seja enganado. Que, na verdade, que quer ser enganado. Mas a fé verdadeira, ela vem, ela parte da essência que é a palavra de Deus. É como Deus se faz conhecido pra gente. Então, se a gente só conhece a Deus através da palavra, Deus ele fala através da sua palavra. E aí eu vivia aquele dilema. Será que eu sou batizado? Querendo ou não, a gente é fruto do meio, a gente acaba sendo influenciado, não é mesmo? E eu comecei a buscar. Deus, será que eu sou batizado? Mas assim, eu tinha uma certeza em mim que sim, que eu tinha sido recebido o Espírito Santo. Eu sabia que esse Espírito Santo, né, estava gerando frutos de transformação na minha vida, mas eu não tinha esse dom de falar em línguas. E, obviamente, o preconceito da minha parte era muito grande. Meu Deus, eu algumas vezes fui até estúpido com algumas pessoas, mas, enfim, eu nunca parei para me arrepender disso, não. Eu acho que com essas coisas a gente não tem que passar muito pano, porque é um negócio bem ruim mesmo. Não alimentar de forma alguma esse tipo de cultura. Então, eu comecei a buscar a Deus, mais uma vez no meu quarto, mais uma vez no secreto. Fui para a palavra de Deus, vi que tinha ali
uns caminhos, né? Tinham ali que não era uma coisa totalmente inventada, que tinha um início bíblico. Né? Os apóstolos receberam o Espírito Santo e falaram como em línguas, enfim. E aí que veio o ponto. Eu comecei a pedir de Deus esse dom, porque uma orientação de Paulo que ele fala que nós devemos buscar todos os dons de Deus. E aí a minha oração virou específica. Deus, eu quero falar em línguas. E obviamente não como a primeira, né? Mas essa oração ela foi respondida um pouco mais rápida. Eu consegui me concentrar ali, consegui me conectar com Deus e eu falei em línguas. E eu posso dizer para você que eu não lembro, eu não sei verbalizar. Então não tenho como fingir para você mandar um shurikanta, um lamanaias aqui, porque não vai rolar. Eu não lembro o que eu falei. Né? Mas eu entendi. Eu acho que esse é o grande barato do falar línguas. Eu sabia o que Deus estava falando comigo. Não em palavras exatas, mas o sentimento era de uma confirmação. Deus confirmando. É como se Deus falasse sim. Isso foi incrível. De verdade, assim. Foi uma experiência com Deus tão boa quanto a primeira que eu falo no vídeo anterior lá, dessa playlist aqui sobre meu testemunho. E falei em línguas, né? Obviamente no secreto. Isso eu não estou falando que você deve abandonar a igreja e ficar buscando no secreto, mas a experiência vivida por você mesmo, ela é, cara, essencial para tua caminhada com Deus. Não vai pela fé dos outros. Experimente. Experimente Deus. E foi o que eu fazia. E eu tento fazer e eu oriento todo mundo que vai buscar Deus. Viva, experimente, sabe? Porque isso ninguém vai tirar de você, não é o que me disseram. Até porque o que eu via externamente, eu tinha muito mais testemunhos ruins do que testemunhos bons. E assim, não devemos. Eu errei, eu confesso, né? Eu estava buscando o dom. Mas isso não pode ser prioridade na nossa vida. A gente tem que buscar ter a presença, os frutos do Espírito Santo. Na verdade, o fruto do Espírito Santo, que não são frutos, né? Ter o próprio Espírito Santo trabalhando e agindo na nossa vida. E não simplesmente um dom de falar em línguas. Até porque isso Deus vai fazer na sua vida. Acho que o que interessa, né, nessa oração, nessa conexão, é entender o que Deus está falando com você. Né? Então, cuidado. Cuidado, porque esse falar em línguas, como eu disse, já está muito prostituído. O negócio está de outro nível já. A galera já está inventando e não abre mais nem a Bíblia. Já começa com uma tal de revelação, um revelamento que muitas vezes não é de Deus. E para finalizar, eu quero terminar com algumas observações quanto a isso. Se você for buscar esse dom, observe algumas coisas. Por exemplo, se a pessoa fala em línguas, sei lá, né, tá tendo essa experiência com o sobrenatural e ela não entende o que está acontecendo, cara, pode ser simplesmente uma histeria coletiva. Ela pode estar simplesmente, né, viajando aí na batatinha e acontece. Né? Algumas doutrinas chamam até isso de, como é, meu Deus? Espírito de enganação. Alguma coisa assim, espírito lírico, enfim, a pessoa começa a falar em língua. E outra, entenda também como isso acontece. Lembra que o Espírito Santo, ele é amor, ele é paz, ele é autocontrole. Então, como é que a pessoa vai falar em línguas, receber ali algo de Deus, e ela começa a perder o controle? Se sendo que um dos frutos do Espírito é domínio próprio, o autocontrole. Então não faz muito sentido, né? Tá incoerente esse negócio aí. Isso eu falo porque é muito comum a gente ver em movimentos assim mais de fogo, o cara vai e começa a rodar e pisotear e se jogar. Meu querido, se o Espírito Santo agir na sua vida, eu tenho certeza que você não vai machucar ninguém. Não faz o menor sentido, gente, de a pessoa tá ali e começar a se debater e pisar e... Enfim, vamos ser lógicos nesse ponto.
É importante lembrar que isso é para edificação própria e não para edificação da igreja. Ou seja, você vai orar em línguas, você vai falar nisso, e Deus vai falar com você. Então, tem que haver o quê? Haja intérprete, haja entendimento. Então, a primeira coisa que você precisa entender é se você está entendendo, se você sabe o que está rolando ali, sabe? Você e Deus. Se não, pode ser, como eu disse, pode ser uma loucura aí da sua cabeça. Isso é verdade. Enfim, não se frustre, mas procure ter entendimento desse momento, desse falar em línguas. Pelo amor de Deus, né? Vamos ter uma fé inteligente, né? O Espírito Santo, ele não tem um código. Eu não tenho como dizer para você, olha, faz dessa forma que o Espírito Santo vai tocar em você e você, irmão, a jornada de cada um é diferente. O seu relacionamento com Deus é diferente do meu. Isso é óbvio. Então, vai ter pessoas que vão falar em línguas e outras não. Mas isso não quer dizer que Deus não está agindo na vida dela. Até porque isso não é o importante. Até porque se fosse importante, Cristo teria reservado um momento de suas ministrações, de suas parábolas, para falar acerca disso. Coisa que não aconteceu. Então, logo, isso não é o mais importante no cristianismo. Então, toma cuidado, porque isso aí muitas vezes é usado só para as pessoas validarem uma espiritualidade que muitas vezes não existe. Uma pessoa que fala com Deus, uma pessoa que experimenta Deus, ela vai mudar. Né? Então, como é que essas pessoas que falam em línguas são tão cruéis, né? Elas são tão julgadoras? Quem nunca foi numa igreja que todo mundo falava em línguas e o julgamento era severo? Né? Comenta aí, com certeza você vai ver coisa do tipo, o povo é legalista, o povo paga um preço. O povo, essa galera aí é uma galera que não abre muita Bíblia e manda Deus fazer as coisas. E não faz o menor sentido, meu nobre. Não tem como um homem mandar em Deus. Então sempre observe o testemunho, entenda o contexto e tenha discernimento. Né? Quem conhece Deus, quem tem discernimento de quem é o Espírito Santo, de quem é Jesus, de quem é Deus, vai entender que não faz o menor sentido aquele tipo de comportamento. Logo, não precisa temer porque você não vai estar negando Deus ou coisa do tipo. Ok? Então, observe sempre isso. Então, essa foi a minha experiência e algumas observações que eu acho interessante a respeito disso. E eu espero que tenha, de alguma forma, edificado a tua vida, tá bom? E, poxa, já que você tá aqui, não sei se você chegou até aqui, mas quem chegou, eu vou pedir encarecidamente que deixe aquele like e assiste os outros vídeos aí, cara. Tô sempre compartilhando as minhas histórias aí, eu tenho certeza que isso vai edificar. Então, clica aí na tela e assiste os vídeos.